Vamos lá, meninas. A gente estava falando sobre pecado e redenção. Eu queria pegar de novo, começar aqui um texto que a gente viu na semana passada, mas acabou que a gente, a nível da apostila, a gente não avançou muito, porque o Espírito Santo, eu creio, foi direcionando a gente para outras coisas. Mas então, eu queria voltar num pedacinho aqui, que é aquele texto de Tiago 1, de 13 a 15, né, e que fazendo uma analogia com a queda do homem lá no Jardim do Éden, né? Esse texto a gente já leu, está lendo ele desde o início, fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Agora, o que eu queria que a gente vai ver mesmo é a partir do 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só para relembrar, né, isso aí a gente já falou, né, de que a questão lá no Jardim do Éden, né, não foi porque Eva primeiro, depois ela deu o fruto para Adão, comeram um fruto, o fruto. Às vezes a pessoa pensa, né, essas pessoas, e não era maçã, quer dizer, não sei, não posso dizer que não era, a gente não sabe. Na Bíblia não fala. Isso aí foi as pessoas que, por conta de pinturas, se eu não me engano, eu ia até esqueci, gente, se foi Michelangelo que fez uma pintura que tinha uma maçã, aí acabou, né, sendo passado aí de geração em geração, e as pessoas falam que o fruto proibido era maçã, mas não fala qual era o fruto. Fala, sim, que era um fruto. Peraí, deixa eu só tentar permitir aqui. Mas fala, sim, que era um fruto. Então, sim, houve o comer de um fruto mesmo, literal. Não diz qual é, mas o problema não era o fruto. Porque eu nem duvido nada disso aqui, tá? Isso é da minha cabeça, tá, gente? Por favor. Eu nem duvido nada, porque as pessoas falam que era maçã, né? Isso aí virou o fruto proibido, até se chama assim. E eu nem duvido nada de existirem pessoas que, tadinhas, são ignorantes, quer dizer, ignorante significa não tem conhecimento, né? E de que acham de repente acham até que é pecado comer maçã. Eu não duvido, porque a gente ouve e vê as coisas mais absurdas por aí, por falta de conhecimento. Aliás, o próprio Deus fala, né? Meu povo perece porque não conhece a Deus, nem conhece o poder de Deus. E muitas vezes a gente erra porque a gente não conhece a palavra de Deus. E sai falando coisas que não são próprias, que não são condizentes com a palavra, justamente porque não conhece. Por isso a importância da renovação da mente. Mas o grande problema ali foi a desobediência. Se lembra? Deus tinha falado, eles poderiam comer de tudo. Eles só não poderiam comer daquele fruto. O problema não era o fruto. Não era porque o fruto era doce ou amargo, era ruim. Não, o problema não era o fruto. O problema era a desobediência. Foi duas coisas, né? Primeiro, essa tentação que Satanás plantou deles serem o quê? Iguais a Deus, né? Você lembra que lá no primeiro dia eu falei para vocês de que, né, nas palavras, ele falou assim, não, mas espera aí, eu acho que Deus está com medo, porque ele sabe que se vocês comerem, que Eva sabia que não podia comer. Ela sabia, quando a serpente falou, Deus, vocês não podem comer de nada, ela falou, não, a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer do fruto dessa árvore, porque o dia que comermos, nós morreremos. Ela sabia de tudo. Ela sabia da ordem que Deus tinha dado. Então, Satanás, não, peraí, ele viu que esse argumento aí não ia dar certo, né? Porque ela sabia o que Deus tinha mandado. Então, não era um desconhecimento do que tinha mandado, do que Deus tinha falado. E, gente,
Agora eu pensei uma coisa aqui, agora que eu não tinha pensado. Olha, por isso a importância da renovação da nossa mente na palavra. Olha como Satanás, ele é sutil. A palavra diz que ele é sutil. Ele é, gente, é inteligente. Ele não é maior que Deus. Não é para você ter medo, mas a própria palavra nos diz que a gente não deve desprezar os seus ardis, né? Ele é esperto. Ele sabe aquilo que vai tentar uma pessoa. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi uma palavra de um pastor, né, não era nem ninguém da Nova Vida, né, eu nem era da Nova Vida, isso tem muitos anos, em que ele falou assim, o diabo é repetitivo, ele sabe onde uma pessoa caiu. Então, ele pode passar um tempo enorme, mas ele vai querer procurar brechas naquela área em que a pessoa caiu, para ver se ela vai cair de novo. Agora, isso não significa que se ele vier com as suas mentiras, porque ele só vem com mentira, que a gente tem que cair. Claro que não. Né? Quanto mais você renova a tua mente na palavra, mais você vai os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus, mais você vai ficando sensível às direções do Espírito, sensível à percepção da sua voz. E é fácil você falar, não foi isso não, olha só, o que Deus disse foi isso aqui. Mas ele sabia, ó, ele jogou a primeira mentira. Deus falou que vocês não podiam comer de nada, né? E ela rebateu com exatamente o que Deus tinha falado. Não, foi isso não. Ele falou que a gente poderia comer de tudo, a gente só não poderia comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, porque se nós comermos, nós morreríamos. Ou seja, ela sabia. É como se ele tivesse visto, e peraí, ela sabe que Deus mandou, eu não vou conseguir ir por aí, não. Não vou conseguir, eu vou tentar de uma outra forma. Aí jogou aquilo que fez ele cair, né? O tentar ser igual a Deus, o desejar ser igual a Deus. Tá bom, entendi. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês ficarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, plantando já esse desejo de ser igual a Deus. Mas se lembra, só para a gente depois, o ser humano já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, com o DNA de Deus, com a mesma natureza de Deus, com o mesmo caráter dele. Nós não somos deuses, mas eles já tínhamos essa característica como de natureza, por isso tinha comunhão. Então, ó, sutileza. Não, peraí, eu vou querer ser igual a Deus. Será que Deus está com medo mesmo que eu seja igual a Ele? Eu vou querer ser igual a Deus. Olha só, olha, gente, esses dois versículos de Tiago sendo formados claramente. Sabe, a cobiça, ser igual a Deus, já pensou? Conhecer o bem e o mal. Gente, eles não sabiam nem o que era mal. Olha só. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Era pureza. Era puro. Era tudo completamente puro. Não tinha pecado, não tinha malícia. Eles nem sabiam o que era mal. Sabe? Eles estavam ali somente ali na presença de Deus. Mas foi despertando, você igual a Deus, eu vou saber de tudo, eu vou conhecer tudo. Olha só, olha a cobiça. Então, esse aí começou a ser o problema. Essa cobiça que gerou o quê? Gerou uma ação. Né? Foi tentado pela sua própria cobiça, aquilo que estava desejando, que gerou uma ação. Qual foi a ação? Não foi o comer o fruto, tomar, dar a seu marido, que foi o que Eva fez, foi a ação prática de uma desobediência. Né? Esse é o problema, esse desejo de ser igual a Deus que gerou essa desobediência. Então, olha só, o pecado, ele foi a desobediência, e o motivo que levou o pecado foi o desejo irresistível de serem iguais a Deus, sugerido por Satanás.
né? O pecado de Adão e Eva aconteceu exatamente conforme a mecânica descrita pelo apóstolo Tiago. Olha só, eles tiveram a sua própria cobiça aguçada pela tentação. Tentação de quê? De ser igual a Deus, né? Deixaram-se atrair e seduzir por ela. Gente, olha só, uma coisa que se eu fizer, eu vou ser igual a Deus. E não é nada demais. Olha, não é nada demais que não vai ter. Só comer um frutinho. E eu vou ser igual a Deus. Olha só, sendo a cobiça sendo aguçada pela tentação, não. Ai, de comer isso aqui, de pegar isso aqui. E se lembra que lá em Gênesis fala que vendo Eva, que aquela árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento? Olha só a cobiça aí sendo aguçada pela tentação do que ela estava vendo. Né? Deixaram-se atrair e seduzir por ela. E, gente, só um parênteses do que eu falei a aula retrasada. Ser tentado não é pecado. Enquanto isso aqui estava acontecendo, a Laís aí, ó. Enquanto isso aqui estava acontecendo, Satanás falando, não, olha só, vocês vão poder ser iguais a Deus. Ou então, enquanto, será você igual a Deus? Gente, eu vou poder ser igual a Deus. Olha só, eles não tinham ainda tomado a decisão, eles não tinham pego ali o fruto e comido. Vocês estão entendendo? Mas, de novo, só pensa isso, o pecado não foi a mordida no fruto, foi a desobediência, mas foi a forma que eles desobedeceram, né? Mas, enquanto eles estavam sendo tentados, até mesmo enquanto Eva estava vendo que aquela árvore era boa, era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, enquanto ela estava vendo aquilo, não tinha pecado. Isso era a tentação. Se lembra? Só que, indo lá na frente agora, deixa aqui um pouquinho stand-by, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a gente pensa, aquilo ali não foi tentação, e eu já falei sobre isso, claro que foi. Se não fosse, não estaria escrito que tinha sido tentação. Jesus foi tentado, sim. Ele estava 40 dias sem comer, estava ali naquele estado fraco fisicamente. É claro que, de repente, emocionalmente mais vulnerável. E ele foi tentado, olha, transforma essas pessoas e me mostra que você é filho de Deus. E Jesus pecou? Não. Mas falam que foi tentação, ele foi tentado a fazer isso mesmo, mas ele não cedeu. O problema da tentação é quando você cede. Então, uma chave espiritual é você saber o seguinte, enquanto você está sendo tentado, você não tá pecando. Agora, a tentação não é uma porta para você pecar. Ela pode ser uma porta para você fortalecidas pelo Espírito Santo, não na nossa força, mas fortalecidas pelo Espírito Santo, para dizer, não, eu não vou fazer isso, porque eu conheço a palavra, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para Ele. Mas aí, aqui está falando, né, era a própria mecânica desse versículo, eles deixaram-se atrair e seduzir por ela. A cobiça, então, concebeu, né? Ou seja, ela foi gerada e deu à luz, ou seja, nasceu o pecado. Qual foi o pecado? Eva, ela viu que aquela árvore era desejável, até aí tudo bem, mas aí ela tomou o fruto, comeu e deu a seu marido. Aí ela pegou, aí ela desobedeceu. Ali, se lembra? O dia que vocês comerem, vocês morrerão. De novo, gente, eu estou batendo nessa tecla. O problema não era qual era o fruto. O problema era a desobediência. Eles desobedeceram uma ordem de Deus. O dia que vocês comerem, né, ou seja, a ordem é não coma. Não interessa qual era o fruto. O problema não era o fruto. A ordem era não coma. Sabe, igual quando a gente fala para uma criança, não vai ali.
Não vai, não pula dessa cadeira, porque se você pular, você vai cair. A ordem é não pule. A ordem ali era não comam. E aí ela, tomando do fruto, comeu, deu a seu marido, né, que comeu também. E aí, ou seja, concebeu, deu à luz ao pecado. Uma vez consumado, ou seja, o pecado, uma vez ali que foi consumado, ele produziu a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Porque eu falei, ali, a morte que Deus estava se referindo ali não era morte física. Tudo bem que a partir de que o pecado entrou no mundo, entrou, sim, a gente, todo mundo morre. Né? Isso foi uma consequência do pecado que todos nós herdamos isso, né? Essa morte física, né? Que aconteceu realmente, mas não ali na hora, aconteceu depois. Na hora houve a morte espiritual, que foi essa separação de Deus, tá? Então, gente, por que eu relembrei isso aqui? Porque para a gente entender definitivamente essa questão da redenção. Se a gente agora for avançar um pouquinho e for lá no. Deixa eu permitir aqui. E for lá no povo de Israel, né, o povo que vivia debaixo da antiga aliança, né, eles tinham a lei de Moisés, tinham as ordenanças, tinham os sacerdotes que davam as direções, tinham os sacrifícios, e eles viviam ali. Só que aquele povo, ninguém antes de Jesus tinha nascido de novo. Ninguém tinha tido essa oportunidade de nascer de novo. Todo mundo estava morto espiritualmente. Então, o que acontecia? Uma vez por ano, os sacerdotes, eles ofereciam um sacrifício. Era um animal, né, e tinha todo lá o ritual, um animal perfeito, sem mácula, né, sem defeito nenhum, ele era sacrificado, e aquele sangue era expiado para perdão dos pecados durante um ano. Na verdade, ele cobria os pecados. Vocês vão entender isso. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro. Eles cobriam o pecado. Tinha aqui, assim, eu tenho essa bola aqui, essa esfera aqui na minha mão. Isso aqui era o pecado. Então, esses sacrifícios, assim, vou peraí para vocês verem. Esses sacrifícios, né, não tem um paninho aqui, gente. Que pena, não tem um paninho. Esses sacrifícios, esse sacrifício que era feito, ele ia e, ó, ele cobria o pecado, sabe? Esse sacrifício que o sacerdote fazia uma vez por ano. Ele cobria o pecado. Mas o que significa isso? Ele só cobria durante um ano. Era ali o perdão. Mas aquela natureza pecaminosa continuava lá. Ela continuava, porque, se lembra, isso a gente já viu num outro estudo, o pecado entrou por um homem, ele tinha que ser vencido por um homem, mas como fazer isso? Se todo mundo que nasceu a partir de Adão, a partir da queda do homem, todo mundo tinha essa natureza pecaminosa. Então, não, ele só cobria, mas estava lá. No ano seguinte, outro sacrifício, cobria. O que aconteceu, na verdade, por conta de Jesus, olha só, o sangue de animais, ó, quando o povo, né, violava a lei, que era inevitável, a gente pensa que a lei, gente, eram aqueles 10 mandamentos, não amarás somente ao Senhor teu Deus, só a eles darás culto, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e prolongue seus dias sobre a terra. A gente pensa que os pecados eram só esses. Isso até ia ser fácil, né, gente? Eu não vou roubar, não, eu não vou matar, eu não vou adulterar. Isso até seria fácil, entre aspas. Só que, se você for ler, eram 613 leis que tinham que ser cumpridas diariamente. Diariamente, 613.
E se você errasse uma, não interessa se era uma pequena ou uma grande, se você errasse uma, você já era culpado de tudo. Então, não tinha como. Não, ninguém conseguia cumprir isso, né? Todo mundo estava ali, todo mundo pecava, todo mundo, porque a gente era dominado por essa natureza pecaminosa. Então, quando se violava essa lei, e isso era inevitável porque o povo de Israel estava morto espiritualmente, né? Por quê? Porque ninguém tinha nascido de novo ainda. Os sacerdotes deviam providenciar a expiação necessária e era com sangue de animais. Se lembra que eu já falei com vocês lá, quando a gente falou sobre a Bíblia, que a Bíblia toda é cristocêntrica? Tudo aponta para Jesus. Desde quando, lá no Jardim do Éden, que o homem pecou e eles pegaram folhas, né, e fizeram túnicas para si, porque falaram, não, a gente estava nu e a gente se envergonhou e tudo mais. E Deus, o que Deus fez? Ele foi lá e matou um animal e fez vestimentas para eles com a pele daqueles animais. Isso aí já era uma tipificação de Jesus. E para tampar a vergonha do homem, teria que haver derramamento de sangue. Se lembra quando, olha só, apontando para Jesus, é uma tipificação. Se lembra lá quando teve o Abraão, aquele quase sacrifício de Isaac, que Isaac falou, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo fogo, estou vendo o terra, estou vendo tudo, mas cadê o que vai ser sacrificado, né? Cadê o cordeiro? E Abraão falou, Deus proverá. E depois que Deus falou, não faça isso, né? Eu sei que você me ama, eu sei que você me obedece. E ele olhou, Abraão olhou e viu ali, do nada, entre aspas, tinha um cordeiro ali, que Deus providenciou. E quem é Jesus? Né? Ele é o cordeiro de Deus. Né? E o próprio João Batista falou isso, quando Jesus foi se aproximando, João Batista estava lá batizando, né, as pessoas para o arrependimento, e ele viu Jesus, ele anunciou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, tudo apontava para Jesus, porque ele viria fazer, não esse sacrifício que iria apenas cobrir o pecado, mas que ia lavar por completo. Então, né, o sangue desses animais que eram derramados, né, que os sacerdotes ofereciam esses sacrifícios, ele cobria o pecado, como eu mostrei aqui na bolinha, né, cometido pelos filhos de Israel, com rituais repetidos anualmente, como eu falei, com o sacrifício de sangue em favor. Né? Ou seja, não havia uma solução definitiva para o pecado, para essa condição. Né? Não havia esse sacrifício, essa solução, até que veio o quê? O sacrifício perfeito, que foi quando Jesus se entregou, um sacrifício feito pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Né? Então, olha só o que diz Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O interessante é que essa palavra libertou, né, no grego, significa lavou, lavar. Ou seja, por Jesus Cristo que nos lavou dos nossos pecados. Ele não só cobriu o nosso pecado, ele lavou, ele tirou aquela sujeira, sabe? Ele pegou. O que a gente faz quando a gente tem uma louça suja? A gente vai e faz o quê? A gente lava e fica tudo novo. O que acontece quando a gente está com uma roupa que sujou? A gente lava e essa roupa fica nova. Foi isso que Jesus fez, ele nos lavou, ele não apenas cobriu. Se eu pegando esse exemplo aí, né, que eu dei da louça suja, se eu pego um prato que está sujo e só pego ali, eu vou botar um papelzinho aqui por cima, uma toalhinha, se eu tiro aquela toalha, eu vejo aquela sujeira. Mas se eu pego aquele prato que eu lavo ali com detergente, lavei a água, lavou,
eu pego, olha, esse prato está limpo, eu já posso usar de novo. Uma forma interessante da gente... Pena que eu não tenho aqui. Ah, que pena. Ah, tem. Peraí, será que está funcionando, gente? Ah, mas não vou conseguir abrir. Ah, que pena. Consegui. Peraí, gente, deixa eu ver se vai funcionar. Ah, funcionou. Olha só, eu vou pegar aqui um papel e vou dar rabisquei aqui, não sei se vocês conseguem, não conseguem enxergar não, né? Vou pegar essa outra caneta aqui, ó. Ver se melhorou, não sei se também fica sem foco, né? Ó, vocês estão vendo aqui, agora eu estou conseguindo ver, que está aqui rabiscado, né? Se eu pego, o que acontece? Dá para ver? Ah, é porque para mim fica meio confuso aqui, fica perdendo foco. O que acontecia quando os sacerdotes ofereciam o sacrifício? Eles iam, ó, e cobriam esse pecado, sabe, por um tempo. Mas daqui a um ano, olha lá, ele estava lá. Eles cobriam, parecia que não tinha, né? Mas daqui a um tempo ele estava lá. Agora, o que Jesus fez, deixa eu, e eu vou pegar um exemplo aqui. Eu estou com liquid paper, gente. O que Jesus fez ele nos lavou, sabe, de tal forma. Fiz um rabisco muito grande, né, gente? Devia ter feito um rabisco menor. Mas ele, ó, o sangue de Jesus, ele nos lavou de forma que gente, aqui está mais ou menos, o sangue de Jesus foi perfeito, né? Olha, de forma que, olha só, de repente vocês estão vendo algum risquinho de caneta aí, gente? Porque isso aqui eu estou liquid paper, eu fiz um risco muito grande. Mas, olha só, cadê o pecado? Não tem mais pecado. Porque ele nos lavou. Deu para entender o que ele fez? Ele não apenas cobriu ali, como acontecia naqueles sacrifícios, ele nos lavou, sabe? O seu sangue derramado em favor de nós, ele nos lavou e nos limpou, nos libertou, sabe? Lavou toda aquela sujeira do pecado. Então, o que Jesus fez na nova aliança foi justamente essa obra resgatadora, foi a redenção. E uma coisa que eu já falei para vocês, quando a gente fala de redenção, a gente sempre guarda isso. Toda vez que você ouvir falar, Jesus me redimiu, Jesus fez uma obra redentora, guarda isso. Sempre que se fala de redenção, de uma obra redentora, fala de que um preço foi pago. Foi pago um resgate, vamos dizer assim. E o preço que foi pago para nossa libertação foi justamente esse sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. Ou seja, com o seu sangue, ele nos comprou. Com o seu sangue derramado, ele pagou, sabe? Lá em Romanos fala isso. Ele pagou a dívida, e o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Por quê? Porque ele pagou esse resgate, e ele pagou de uma forma suficiente, de uma forma perfeita e definitiva. Ele pagou com o seu sangue. Então, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, você vale muito. Eu sempre brinco e falo assim, que às vezes a gente vê em filmes, em séries, novelas, seja lá o que for, alguém chegando assim, qual é seu preço? Me diz o seu preço. Todo mundo tem um preço. Me diz o seu preço que eu pago. E se alguém chegar para você e falar assim, qual é seu preço? Você fala assim, meu preço era muito alto.
Eu não valia nada em mim mesmo, mas ainda assim o preço que foi pago por mim foi muito alto, mas ele já foi pago. E foi o preço do sangue de Jesus. Olha, gente, isso revela o amor desse Deus, o amor de Deus por nós, sabe? O quanto ele nos ama, sabe? Não é pouca coisa, você não é pouca coisa. Você é a menina dos olhos de Deus, ele fez isso para que você pudesse voltar a ter comunhão com Deus, pudesse se tornar filha de Deus. Hoje você é uma filha e uma filha muito amada, eu sempre falo isso. Não por causa do que você faz ou por causa do que você não faz, né? Mas por quem você é, simplesmente por ser filho, por causa dessa identidade que Cristo conquistou para você na cruz, de se tornar filha de Deus. Então, na nova aliança, o sangue de Jesus fez mais, como eu falei, do que cobrir pecados. Ele nos lava completamente, trazendo a definitiva libertação da natureza do pecado. Entendeu? Por isso você é livre completamente, por causa desse preço que foi pago. Então, Jesus, com seu sangue, ele apagou o pecado na sua origem. Por isso, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, e estar em Cristo é crer nessa obra redentora dele, né? Recebê-lo, é crer nessa obra, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação, nova criatura ou nova criação, dependendo da versão que você tenha, mas significa, sabe o que significa no original? É uma nova criação mesmo, que nunca existiu antes. Não é algo melhorado. Deus deu uma melhorada, fez uma plástica aqui, puxou aqui, fez um botox. Não, não é isso. É uma nova criação, alguém que não existia antes. Porque quem que você era antes? Você era alguém que tinha uma natureza pecaminosa. E agora, através desse novo nascimento, aquela natureza pecaminosa não existe mais. Você é essa nova criatura, com esse DNA de Deus de novo restaurado, sabe? É a regeneração lá do Jardim do Éden, antes da queda, que o homem tinha, era perfeito, como perfeito no sentido de mesma natureza de Deus, com o DNA de Deus. É exatamente isso. Então, é nova criatura. As coisas velhas passaram, aquela natureza velha, aquilo passou, não existe mais. Tudo se fez novo. Você é nova criatura. Então, olha só o que diz Romanos 3, a partir do versículo 21. Esses versículos são maravilhosos. Olha só. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, destituídos estão da glória de Deus. Olha o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, um preço foi pago, que há em Jesus Cristo, e a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus, ele é o teu libertador. Ele te livrou da natureza do pecado, né, mediante a fé. O homem que recebe a Jesus como único Senhor e Salvador, nasce de novo como nova criatura. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o libertador de uma vida também da prática do pecado. Olha só, gente, isso é importante a gente entender. Você foi livre de uma natureza pecaminosa, né? Isso é fato.
mas Jesus também te liberta de uma vida da prática do pecado, dos atos pecaminosos. Por que isso, gente? Porque, olha só, antes o homem que ainda não nasceu de novo, o seu espírito, o espírito da pessoa está morto. Está morto. Deus não pode morar ali. Por quê? A gente já viu isso. Porque é uma natureza pecaminosa. Então, essa pessoa que está morta espiritualmente, ela é guiada pelos seus sentimentos, pela sua alma, que são os seus sentimentos, seus desejos, a sua mente influenciada por um mundo que jaz no maligno, e pela sua carne, sabe? E se lembra que a carne milita contra o espírito, a carne que é tudo para satisfação própria, para satisfação imediata. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela é governada por isso. Por isso, a força do pecado é muito grande. Ela não consegue vencer sozinha a força das práticas pecaminosas, porque o seu espírito está morto. Agora, quando você nasce de novo, quando eu nasci de novo, você nasceu de novo, o Espírito Santo, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro de você. Então, o próprio Espírito Santo começa, e ele mora ali dentro do teu espírito. Então, o próprio Espírito Santo vai ministrando a teu espírito, isso vai te fortalecendo e vai te dando forças para resistir ao pecado, para vencer o pecado, para dizer não para aquelas coisas que te dominavam. Não é na tua força, é no Espírito, na força do Espírito Santo que te capacita. Sabe? É isso que é importante a gente entender. Olha só, precisamos compreender, vou ler isso aqui para vocês, ó, precisamos compreender que, na realidade, agora presente, não amamos o pecado, mas se amamos o nosso próprio caminho, pecaremos. Porque tem um versículo, Romanos 8:14, que fala, que tem uma versão que é muito interessante, que fala assim: todos os que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não amo mais o pecado, mas se eu não me permitir ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo, eu vou estar fazendo coisas que a minha carne vai estar desejando. Entendeu? Então, o segredo para uma vida eficaz, vamos dizer assim, é se deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Deixa ele dirigir os teus pensamentos, deixa ele dirigir a tua vida, deixa ele te direcionar, porque isso vai te fortalecer para caminhar. Vamos lá, continuando, olha. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Você e eu, a gente não vive pecando toda hora. Por quê? Porque quem está em nós é o Espírito Santo, gente. Por isso que quando você falha, e eu também, e a gente erra, sim, quando a gente... Vamos botar a palavra certa, quando a gente peca, na hora, o Espírito Santo, a gente sente aquele incômodo. Eu não devia ter falado isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e que estava falando comigo. Eu fiquei nervosa e na hora eu abri a minha boca e falei um monte de coisa que eu não deveria. Ela falou, mas na hora, Lia, na hora. Eu percebi, errei, pequei. Eu não devia ter falado. E aquilo, sabe, me deixou tão triste. E eu fui lá e pedi desculpas à pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado. Ela tem dentro dela o Espírito Santo. Então, quando vem algo que não bate ali com ele, sabe? Não está ali, não é assim que ele agiria. Na hora, ele toca em você, porque ele é vivo, ele é um Deus, é a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você. Então, olha só, na nossa antiga maneira de viver, que antiga maneira de viver é essa? Antes da gente nascer de novo,
né? Antes desse nosso novo nascimento em Cristo, dessa redenção em Cristo, quem que dirigia a gente? Era a velha criatura, ou o velho homem. Se lembra, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, antes da gente nascer de novo, se quem está em Cristo é nova criatura, antes da gente nascer de novo, quem dirigia a gente a gente chama do velho homem, ou da velha criatura. Era ele que dirigia a gente, né? Deixando que a carne seguisse o seu caminho. A carne faz o que quer, porque ela está sendo dirigida pelo quê? Por um espírito que está morto e por pensamentos influenciados por um mundo que jaz no maligno, né? Por sentimentos que são influenciados por todas essas circunstâncias e esses pensamentos, isso vai acontecendo isso, ela que seguia, né? Vai seguindo o caminho, de modo que todo ser, ele era completamente controlado pelos nossos apetites, desejos, paixões e sentimentos. É justamente aqui que muitas pessoas se confundem, entre pensando que a carne e o velho homem são a mesma coisa, e não são. Tá? Isso é importante. O homem sem Cristo, ele é dominado guarda isso, pelos seus apetites, ou seja, o que é o homem sem Cristo? É aquele que ainda não nasceu de novo. Ele é dominado pelos seus próprios apetites, desejos, paixões e sentimentos. Mas, gente, vamos entender aqui. O que então, Lívia? Então, peraí, o que é essa carne? O que é a carne? É a vida física, a nossa vida física, né? Essa nossa natureza humana, com os seus apetites e sentimentos, né? Que é formando a nossa alma mais o nosso corpo físico. Então, esse velho homem que ele era dominado, né, pelos meus próprios apetites, pelos meus sentimentos, que é a alma mais esse corpo físico, ele chega ao fim quando você nasce de novo. Né? Quando uma pessoa ela é salva, a tua natureza é mudada. Mas uma coisa que você precisa entender, o que nasceu de novo nessa redenção foi o teu espírito, essa tua natureza. A tua natureza nasceu de novo. Ela nasceu de novo. A tua mente, né, ela precisa ser renovada na palavra. Por isso é uma renovação contínua para o resto da nossa vida, gente. E a nossa carne, ela tem que ser crucificada, ela tem que ser mortificada, eu tenho que dizer não. Se lembra lá de Gálatas 5? Vou até abrir aqui, Gálatas 5, se vocês tiverem aí com a Bíblia, quiser abrir, que fala das obras da carne. Olha só, porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia é um desejo profundo de satisfazer a carne, idolatria, feitiçarias, inimizades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Isso tudo aqui, mesmo depois da gente ter nascido de novo, a gente não é tentado nisso? Claro que sim. Porque a nossa carne não nasce de novo, gente. Ela tem que ser mortificada, eu tenho que dizer não para ela. Não, carne. Agora, na minha força? Não, não é na sua força, é na força do Espírito Santo que está dentro de você. Né? Então, o problema não é a pessoa fala assim, não, meu problema é a minha carne. Gente, olha só, o problema da carne, para quem nasceu de novo, só vai ser um problema se você deixar com que ela domine. Por isso, a chave seja dirigida pelo Espírito Santo. Entendeu? Olha só, a palavra,
em parte alguma da palavra de Deus, né, se afirma que a carne, ou seja, a natureza humana, esteja morta, ainda que se fale da carne como crucificada. Ela está crucificada, mas ela está sempre querendo agir. Você está entendendo? Porque eu acabei de ver, nós somos tentadas nessas obras da carne. Então, ela sempre, apesar de que ela tem que ser mortificada constantemente, sabe? Eu digo não para a minha carne. Se lembra, há uma luta constante entre a carne e o espírito. Quem vai vencer essa luta? Aquele que tiver mais bem fortalecido. Se eu estou fortalecendo o meu espírito, renovando a minha mente na palavra, buscando ao Senhor, me deixando ser dirigida por Ele, o meu Espírito Santo vai ser fortalecido. Então, na força dele, eu vou ter vitória sobre esses desejos da carne que vão estar sempre querendo se mostrar. Agora, se eu, mesmo indo na igreja, mesmo tendo nascido de novo, eu alimento cada vez mais a minha carne, eu deixo, como diz aí uma música popular, deixo a vida me levar, a vida leva eu, e não faço nada, eu não renovo a minha mente na palavra, eu não vou mergulhando numa intimidade com Deus, eu estou na igreja, eu estou indo, eu estou lá, mas você vê muitas ações na minha vida que não dá. Como assim? Não, mas peraí, você é crente, mas como assim? Você é crente, mas isso aqui não combina. Não combina com você, não combina com ser crente. Por quê? Porque a carne está dominando. Então, o problema não é a carne, gente, a carne vai existir sempre. O X da questão é você deixá-la debaixo da direção do Espírito, não deixar com que ela governe a sua vida, mas deixar que o Espírito te governe. A carne, ela é má, sim, e pecaminosa quando ela governa a nossa vida, quando ela governa e controla a nossa vida, mesmo a gente já tendo nascido de novo. Sabe, eu já nasci de novo, eu sou nova criatura, mas se eu não deixo o Espírito Santo ir dirigindo a minha vida, quem vai estar me dirigindo é a carne. Né? Ela vai estar me controlando. Aí sim, ela vai ser má e pecaminosa e a gente vai andar de uma forma aquém do que o Espírito Santo deseja para nós. Então, deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Ó, Deus jamais quis, estou terminando, tá, gente, que a carne governasse a nossa vida, mas sim o Espírito. E quando o Espírito governa a nossa vida, a nossa carne, ela é pura e reta. Sabe por quê? Porque quando a gente percebe que a gente errou, que a gente pecou, na hora o Espírito Santo toca na gente. E a gente sabe, Senhor, eu corro para os teus braços, eu confesso os meus pecados, não é, e confessar, como eu falei outro dia, não é só ficar dizendo o que você fez, porque Deus já sabe, mas também não tem problema de você falar, mas é concordar com ele, Senhor, na cruz eu já fui perdoada, eu estou aqui como uma filha arrependida, e eu não quero viver, eu não quero pecar, eu não quero fazer isso, e pronto, e o Espírito Santo do Senhor te reposiciona e você segue em frente. Olha só, gente, né? Então, assim, porque, olha só, gente, essa passagem, o pendor de Romanos também, o pendor da carne dá para a morte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, que estão sendo dirigidos pela carne, não podem agradar a Deus. Né? Em Gálatas 5:24 fala o seguinte: os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com os seus desejos. Então, a carne, como governante, ela deve ser crucificada com as suas paixões e destronada. Não, carne, olha só, você lá com as suas obras, inimizade,
concupiscência, lascívia, tudo isso. Ó, não é você que vai governar a minha vida. Quem vai governar a minha vida é o Espírito Santo, e eu coloco ele no trono da minha vida, sabe, como um verdadeiro dono da minha vida. Guarda isso, gente. Viver na carne significa viver como aquelas pessoas que estão no mundo. Só que tem uma diferença. Aquelas pessoas que estão no mundo, elas ainda não nasceram de novo. Elas não conseguem andar sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não mora dentro de quem não nasceu de novo ainda. O espírito delas está morto. Então, viver na carne significa viver como aquelas pessoas do mundo, sem autocontrole e sem domínio do homem sobre as suas próprias vontades. E não foi isso, não foi para isso que Deus me salvou e te salvou. O Espírito Santo mora dentro de nós e ele, na força dele, ele nos dá o domínio, o controle de vencermos esses desejos da carne. Nele, tudo posso naquele que... não consigo. Não consigo ser maior que eu. Não, não é maior. Se o Espírito Santo está dentro de você, pode sim ser difícil, porque às vezes é algo que está lá, que é uma prática que a pessoa gosta, porque a carne, claro, o que a carne traz vai dar prazer, mas se o Espírito Santo, você nasceu de novo, o Espírito Santo mora dentro de você, ele te fortalece e é possível, sim, vencer a carne, né? Mantê-la ali crucificada constantemente, diariamente, pela força do Espírito Santo que há em você. Então, guarda isso. Purificação de pecados não vem por autoflagelação, como a gente vê, né? Ou sacrifícios, ou por obras, né? Eu vou fazer obras para poder ser salva, para poder ter meus pecados. Não, isso só Jesus, que nos salva, que nos liberta. Só Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, tem o poder para anular a força do pecado, pela raiz dela, e nos libertar. Só Ele nos faz ter essa nova natureza. E só Ele, através da sua obra, nos dá força para vencer, sabe, qualquer pecado. Na força do Espírito Santo que agora habita em você. Você é livre, sabe? A carne não tem mais o poder de te dominar se você não permitir. Se você não permitir. Eu estou batendo nessa tecla. Quem fala assim, eu não consigo, eu não tenho como, é quem não nasceu de novo porque não tem o Espírito Santo dentro de si. Mas quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo dentro de si, tem a capacidade nele de vencer, sabe, de dizer não para a carne, de crucificá-la, de mortificá-la, sabe, a chave para isso. Mantenha, para a gente fechar aqui agora, mantenha uma comunhão íntima com Deus, busque o Senhor em oração, em jejum, sabe, numa intimidade, num relacionamento com Ele. Renove a sua mente na palavra, leia a palavra, ouça mensagens, leia livros confiáveis, né, de autores confiáveis, cristãos, renove a tua mente, troque os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus, e se submeta, sabe, se renda à direção do Espírito Santo, deixa ele guiar a sua vida. E você vai ver que a carne não vai te controlar, mas sim, você vai ser uma mulher guiada, controlada pelo Espírito Santo, tão sensível, que quando você pecar, não existe pecadinho nem pecadão, mas só para vocês entenderem, aquele assim, parece que é pequenininho, o Espírito Santo está ali, que ele vai tocar a sua vida, e você fala, não era isso que eu tinha que fazer. E você vai correr para o Senhor, ele vai te reposicionar, e você vai seguir em frente, sendo um instrumento dele,
para abençoar outras vidas, né, para levar outras vidas a Cristo, simplesmente através da sua vida, sabe? Da sua vida que vai refletir Cristo, que vai exalar um bom perfume dele. Tudo bem? Alguma dúvida? A gente já passou um pouquinho, mas era só para fechar. Alguma dúvida? Pode perguntar se não ficou claro alguma coisa aqui, esse negócio da carne, de nascer de novo. Só para relembrar, o que nasce de novo é o nosso espírito, ele nasceu de novo. A nossa carne, ela tem que ser subjugada ali, né, na ação do Espírito Santo. Se alguém tem alguma dúvida, pode levantar a mão aí e perguntar, senão a gente para por aqui. Tudo bem? Então, deixa eu parar aqui essa gravação.